Então, considere uma partícula eletricamente carregada, positivamente, numa certa região do espaço. Ela vai gerar um campo elétrico num ponto P. O campo elétrico, como sabemos, gerado por uma partícula positiva, tem a direção do segmento de reta que passa pela partícula e pelo ponto, e a ponta da partícula para o ponto, ou seja, um campo elétrico de afastamento. A intensidade desse campo elétrico é dada pela expressão constante eletrostática do meio, K, vezes módulo da carga da partícula sobre a distância ao quadrado entre a partícula e o ponto considerado. Agora, se posicionarmos uma outra partícula nesta mesma região do espaço, por exemplo, negativamente carregada, independente da presença da partícula a partícula B também gera um campo elétrico no ponto P, que tem a direção do segmento de reta que une a partícula e o ponto e sentido do ponto para a partícula. É o campo elétrico de aproximação. A intensidade do campo elétrico é dada pela expressão K módulo de Q sobre distância ao quadrado. Então, se colocarmos mais uma partícula na região, aqui, por exemplo, positivamente carregada, ela vai gerar no ponto P, independente das outras duas, um campo elétrico que é de afastamento, pois é uma partícula positiva, e de intensidade dada pela expressão K módulo da carga sobre distância ao quadrado. Bem, independente das partículas que colocam na região, o campo elétrico no ponto P pode ser determinado através da soma de vetores, ou seja, vamos trocar os campos elétricos naquele ponto por um equivalente. A soma vetorial, mais simples, é dada pela seguinte regra: coloca-se a origem de um vetor na extremidade do outro, sucessivamente. Aí está EA, EB e EC, quantos houverem. Liga-se a origem do primeiro vetor à extremidade do último e obtém-se o campo elétrico resultante ou equivalente. Aí está. Então, podemos trocar todos os campos elétricos num ponto P do espaço pelo campo elétrico resultante. Qual seria o significado disso? Significa que, se colocarmos uma partícula carregada positivamente naquele local, uma partícula de carga Qzinho positiva, atuará sobre ela uma força eletrostática resultante que tem a mesma direção e sentido do campo elétrico resultante naquela região. Se, no entanto, colocarmos uma partícula eletrizada negativamente, atuará sobre a partícula uma força eletrostática resultante que tem a mesma direção, porém em sentido oposto ao campo elétrico resultante naquela região. Um caso muito interessante para nós é a situação em que o campo elétrico resultante é gerado apenas por duas partículas. Então, observe. Temos a partícula A e B. Aqui neste exemplo, com cargas elétricas de sinais iguais e positivos. A partícula A gera um campo elétrico, portanto, no ponto P de afastamento. A partícula B também gera um campo elétrico no ponto P de afastamento. A intensidade dos campos elétricos gerados por A e B no ponto P é dada pela expressão K módulo da carga sobre distância ao quadrado. Bem, vamos somar esses vetores. Vamos colocar a origem de um vetor na extremidade do outro. Para tal, vou utilizar o seguinte processo. Traço um segmento de reta partindo da extremidade do vetor EB paralelo ao vetor EA. Traço um segmento de reta paralelo ao vetor EB partindo da extremidade de A. Ou seja, o que fizemos é equivalente a colocar a origem de um em contato com a extremidade do outro. Então, agora ligamos a origem do primeiro com a extremidade do último. Os alunos conhecem esse processo como regra do paralelogramo. Nada mais é do que um caso particular da regra da poligonal, o ato de se colocar a origem de um vetor na extremidade do outro. Muito bem. Chamemos este ângulo entre os vetores EB e EA de θ. É o ângulo entre as direções dos vetores EB e A. Observe que esse ângulo é igual a este. Afinal de contas, o segmento de reta pontilhado vermelho é paralelo ao vetor EA. Então, este ângulo formado entre a direção do vetor EB e o pontilhado é 180 graus menos θ. Ou seja, é suplementar a θ. Π menos θ.
Observe a formação de um triângulo naquela região. Um triângulo de lado módulo EB, módulo EA e lado módulo ER. Pela lei dos cossenos, temos que a intensidade de ER ao quadrado, a dimensão de ER ao quadrado, é igual à dimensão de EA ao quadrado mais a dimensão de EB ao quadrado menos 2 vezes a dimensão de EA vezes a dimensão de EB vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados do triângulo. Cosseno de π menos θ. No entanto, sabemos que cosseno de π menos θ equivale a menos cosseno de θ. Ora, menos 2EA vezes EB vezes menos cosseno de θ equivale a mais 2EA vezes EB vezes cosseno de θ. Então, a lei dos cossenos, nesse caso, fica desta forma. O campo elétrico resultante ao quadrado é o módulo do campo elétrico de A no ponto P ao quadrado mais EB ao quadrado mais 2 vezes EA vezes EB vezes o cosseno do ângulo entre as duas direções de EB e EA. Um caso particular da lei dos cossenos é a situação em que os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, θ é igual a 0 graus. Nesse caso, ER é igual a EA mais EB. Se os vetores forem opostos, o ângulo será de 180 graus, π radianos. E nesse caso, o campo elétrico resultante será EA menos EB, com EA maior que EB. E se caso o ângulo for de 90 graus, a lei dos cossenos se transforma no famoso teorema de Pitágoras, em que ER será a hipotenusa. ER ao quadrado igual a EA ao quadrado mais EB ao quadrado.